Alô, meus caros amigos e minhas caras amigas, estamos novamente aqui junto com todos vocês, espíritos amigos, que estão junto conosco nessa nova possibilidade de continuarmos estudando esse livro formidável, o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre os convulsionários, e foi um caso que chamou muito atenção na França no século XIX, na época de Kardec. Para que vocês possam entender bem, nós vamos ler o que extraímos da Revista Espírita sobre os convulsionários de Morzine, para que na continuidade vocês entendam melhor o que significa os convulsionários e qual é a ação deles no mundo físico. Os convulsionários de Morzine refere-se a um grupo de pessoas na vila de Morzine, na França, no século XIX, que experimentavam convulsões e outros comportamentos incomuns que eram atribuídos à possessão demoníaca ou influências espirituais. Allan Kardec, no movimento espírita, analisou esse fenômeno, descrevendo-o como resultado de obsessão espiritual, onde espíritos atuam sobre indivíduos, causando convulsões e outros sintomas. O fenômeno dos convulsionários de Morzine foi estudado por Allan Kardec, que o interpretou como sendo um exemplo de obsessão espiritual epidêmica. Kardec observou que as convulsões não eram contínuas e que, após os ataques, os indivíduos podiam apresentar perda de memória ou consciência do ocorrido. Ele também notou que as mãos e os pés ficavam frios durante as crises, enquanto o resto do corpo transpirava. Kardec via as convulsões como manifestações de espíritos perturbadores que atuavam sobre os indivíduos, influenciando seus corpos e mentes. Essa visão difere da interpretação religiosa da época, que atribuíam esses fenômenos ao demônio, que associava as convulsões à possessão demoníaca. Kardec argumentava que o fenômeno era mediúnico, como de fato é, com espíritos influenciando os indivíduos de forma semelhante à mediunidade de efeitos físicos, porque produziam esses efeitos. O estudo de Kardec sobre os convulsionários de Morzine é considerado importante para o desenvolvimento da doutrina espírita, especialmente no que diz respeito à compreensão da influência espiritual sobre os indivíduos e a importância da mediunidade. Então, vamos lá. Nós estamos apresentando nessa primeira tela, estamos apresentando no capítulo 9 os convulsionários. O que é convulsionário? Convulsionário é quem tem convulsão. Não sei se vocês já viram alguém convulso. Às vezes há problemas mentais e creio que na maioria das vezes por perturbação mediúnica. A origem desse fenômeno está na influência magnética de um espírito agindo sobre uma anomalia do organismo físico do encarnado. O que é anomalia? É uma anormalidade ou irregularidade no corpo da pessoa. Então, os espíritos, pela ação fluídica, magnética, eles influenciavam uma pessoa que, digamos assim, era
passível de ser sugestionada. Seria, então, o espírito desencarnado por estar vinculado psiquicamente ao encarnado por afinidade de pensamento. Ou seja, são pessoas que se deixam facilmente serem presas de espíritos inferiores que atuam, então, espiritualmente, ou seja, psiquicamente, no pensamento da a pessoa, atuando desta forma magneticamente no organismo físico do encarnado, produzindo essas convulsões. Isso está lá na Revista Espírita 1859, de novembro, na página 407, onde está bem detalhado esse trabalho, esse estudo de Allan Kardec. Vamos então em frente. Na pergunta 483 de O Livro dos Espíritos, quis saber Kardec qual a causa da insensibilidade física que se nota em certos convulsivos ou em certos indivíduos submetidos a torturas cruéis. Respondem os espíritos, em alguns é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso semelhante à ação de certas substâncias. Que substâncias são essas? São substâncias químicas que se usam para as cirurgias grandes, não é? Onde a pessoa então dorme, não sente nada daquilo que está sendo aberto em seu corpo e esta é uma parte substância aqui, mas tem a substância espiritual, que é aquela que os espíritos inferiores e também os espíritos superiores, né? Os bons procuram influenciar positivamente e os maus negativamente. Em outros, a exaltação do pensamento, quer dizer, a pessoa leva o pensamento a uma crise muito forte, de tal sorte que enfraquece a sensibilidade, porque a vida até parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada. É real isso aí, pessoal. Verdade mesmo. Quando uma pessoa está muito preocupada com alguma coisa, ela fica num estado assim de insensibilidade psíquica. Vamos a um exemplo interessante, real, que nós extraímos dos livros. Havia um famoso enxadrista, um campeão mundial, que estava disputando um campeonato. E ele estava no tabuleiro, juntamente com tantos outros jogadores e assistentes, e ele estava muito preocupado com a situação e sua mente estava totalmente voltada para aquele momento. Nisso, passou ali ao lado do clube onde se disputava o campeonato uma fanfarra muito barulhenta, não é? Com cornetas, tambores, enfim, e todos se precipitaram nas janelas para ver esta fanfarra passar. E daí, esse jogador, conhecido como Alexandre Alekhine, quando terminou a fanfarra, eles vieram e perguntaram para ele, mas escuta, você não quis ver a fanfarra? Ele falou, que fanfarra? Você não escutou nada? Não, não escutei nada. Eu estou tão concentrado. Então, vocês vejam que a concentração, quando é muito forte, a pessoa se isola do mundo material. Portanto, é a concentração muito forte e que essa concentração muito forte, às vezes, faz com que a pessoa concentrada nesse estado e
fortemente preocupado, ela esquece do mundo, de tão forte que é a sua concentração. Vamos em frente. Aqui o Allan Kardec coloca um comentário. A exaltação fanática, isso nós conhecemos, e o entusiasmo, juntando essas duas categorias de pessoas, oferecem frequentemente, nos casos de suplícios que nós sabemos existentes, o exemplo de calma e sangue frio que não triunfaria sobre uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Vamos analisar essa frase. A sensibilidade, ela se encontra nas pessoas neutralizada por um anestésico espiritual. Nós vimos que tem o anestésico químico, mas o espiritual é a influência positiva de espíritos, ou espíritos bondosos, ou espíritos levianos, espíritos inferiores. Então, essa calma e esse sangue frio que ficam nas pessoas hipersensibilizadas, elas ficam assim, como que fora de si, elas não sentem as coisas, até suplícios colocados nessas pessoas, elas não sentem nada. Eu lembro, e eu vi na televisão um caso muito interessante de um padre chamado Oscar Quevedo, que, aliás, até combatia o espiritismo. Ele tinha lá suas pessoas, provavelmente médiums, que desconheciam o seu estado mediúnico, onde ele enfiava grossas agulhas no pescoço, nos braços, e a pessoa não sentia nada e nem saía sangue. É o caso dessa sensibilidade exaltada, exacerbada, que atua como um efeito anestésico e a pessoa não sente. E sabe-se também, prossegue Kardec, que no calor do combate a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que, em circunstâncias comuns, um simples arranhão a faz estremecer. É verdade, pessoal, isso acontece mesmo. Vocês, não sei se assistiram um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, foi na Segunda Guerra Mundial, um filme muito conhecido. Este soldado, ele, no fragor da batalha em que ele estava envolvido, ele perdeu o braço e continuou batalhando. Não sentiu nada, não sentiu dor, não sentiu nem a perda do braço. Então, vocês vejam que há uma tremenda hipersensibilidade de tal sorte que, nesses momentos cruciais da vida da pessoa, ela pode ficar sensibilizada e não sente dores. E também tem o caso nos livros, romances de Emmanuel, Romance Ave Cristo, por exemplo, quando os pobres cristãos eram conduzidos às arenas de martírio no Coliseu Romano, elas ficavam hipersensibilizadas, elas não sentiam as atrozes dores que elas iriam sofrer com os leões saltando em cima dela, com aqueles outros que eram queimados vivos em postes. Então, vocês vejam que é uma coisa bárbara. O que, que acontecia? Os espíritos superiores, nesse caso, eles sensibilizavam de tal sorte a pessoa que ela praticamente tinha vida orgânica, mas estava mais do lado de fora, já no mundo espiritual, e não sentia as cruéis dores, não é? Todo aquele processo negativo que se aplicava contra os chamados cristãos. Isso é o efeito do magnetismo que os espíritos superiores ou inferiores podem atuar contra uma criatura, no caso, uma criatura fraca, ela está suscetível de
se deixar impressionar, ser atuada negativamente, e vice-versa no sentido benéfico, não é? Quando os bons espíritos levam esse magnetismo de cura para uma pessoa necessitada. Vamos adiante. Visto, prossegue Kardec, que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos. Certos espíritos podem ser os bons e os maus. Podemos perguntar como, em muitos casos, atenderam a uma ordem e cessaram. Aqui é o seguinte, pessoal, por isso que eu li no começo para vocês. As autoridades da França naquela época, no século XIX, eles fizeram cessar a todos aqueles convulsionários, né, que se agitavam nas ruas, em certos lugares públicos, parar com aquilo que era até ridículo. Então, as autoridades procederam assim. E a razão disso é simples: a ação dos espíritos, nesse caso, é apenas secundária. Somente se aproveitam de uma disposição natural, essa disposição natural própria das pessoas e deles mesmos, que têm essa capacidade de magnetizar, ou seja, de influenciar espiritualmente as pessoas. O fato é o seguinte: obedecer à autoridade, não é, autoridade policial, de uma ordem dada, não lhe suprimiu essa disposição. A policial foi para acabar com os convulsionários, mas a causa, ela permanecia, quer dizer, a polícia acabou com os convulsionários, mas os espíritos que produziam as convulsões, eles se mantinham ativos, e a de ativa passou a latente, quer dizer, ela ficou latente, aonde havia essa possibilidade, os convulsionários, pela ação dos espíritos, se apresentavam. E desse fato resultava o quê? Um abuso e um escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção não tem nenhum poder quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Ninguém pode mesmo sustar a ação desses espíritos se não for pela força moral. Eles estão aí, os espíritos, nos sondando até nos nossos pensamentos, como nós já vimos em apresentações anteriores. Então, vamos tomar muito cuidado, né, com referência a esses espíritos malévolos. E agora vamos mostrar para vocês como, de fato, esse magnetismo espiritual é exercido sobre as pessoas. Nós estamos mostrando para vocês José Arigó, um médium extraordinário brasileiro, famoso nos anos de 1950, conhecido por realizar cirurgias espirituais sob a orientação do espírito Dr. Fritz, que está aqui ao lado dele. Suas intervenções que utilizavam instrumentos simples e não empregavam anestesia, atraíram tantos admiradores em busca de cura quanto críticos que questionavam a legalidade e a segurança de suas práticas. Não usava anestesia, porque a anestesia era espiritual, não é a anestesia química que se usa nas cirurgias materiais. Então, é um médico querido, e o Arigó era muito admirado. Ele curou a filha do presidente Juscelino Kubitschek, o próprio presidente Kubitschek. Portanto, foi um caso muito interessante aqui no Brasil. E agora vejam aqui este caso, o próprio médium, né, o José Arigó, pela atuação dos espíritos que magnetizam a pessoa, insensibilizando-a, ele está enfiando uma faquinha, uma espécie de faca de cozinha, sem asepsia, sem esterilização, está enfiando a faca no olho da pessoa,
provavelmente para extrair uma catarata, e veja, a pessoa não está nem incomodada, nem um pouquinho, porque ela está fortemente magnetizada espiritualmente, fluidicamente, e não acontece nada com ela. Isso prova aquilo que nós já falamos lá atrás. Agora, a nossa mensagem evangélica. Importante para todos nós, nós estamos mesclando, não é, a parte técnica, científica, com a parte amorosa, evangélica, do nosso querido Rubi Romanelli, já desencarnado. Bendita a lágrima em que se cristaliza o acervo atroz de nossas dores e se dilui o negro fel de nossas mágoas. Bendita a lágrima a cuja tona flutuam farrapos sombrios de sonhos dourados e em cujo fundo vagueiam espectros tristonhos de esperanças mortas. Bendita a lágrima dos que carpem a desdita de nascerem sem teto e choram a desgraça de viverem sem pão. Bendita a lágrima dos que jamais conheceram um afeto de mãe e nunca provaram um carinho de esposa. Bendita a lágrima, desafogo amigo dos que são sós e consolo ardente dos que são tristes. Bendita a lágrima dos que põem sobre os ombros a cruz de seu próximo e o ajudo a escalar o calvário da existência. Bendita a lágrima dos que buscam errantes o calor de um afeto e somente encontram o frio do desprezo. Bendita a lágrima dos que sofrem injustiça pelos ideais que defendem e só colhem gratidões pelo bem que semeiam. Bendita a lágrima que erige no cérebro um templo à verdade e converte o coração num sacrário de amor. Bendita a lágrima que aflora escaldante nas noites do sofrimento e esplende como um sol nas manhãs da redenção. Bendita, enfim, a lágrima, gota de luz das auroras celestes e tese síntese terrena do orvalho divino. E assim, meus queridos, muito obrigado por tudo, pelo carinho, pela atenção. Estamos, se Deus permitir, na quarta-feira, continuando com essas instrutivas mensagens que os Espíritos nos deixaram e que Allan Kardec, com tanto carinho, com tanto amor, trouxe para nós. Eu peço o apoio de vocês, se inscrevam aqui no nosso canal que se chama Rui Espiritismo, no YouTube, e ajudem a difusão. Isso é muito importante. Muito obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade.